Né, o nosso trabalho aqui de perguntas e respostas. Vamos começar com a Ana. A Ana, letra A, dentro da chamada, começa com a Ana. Ana, qual é a sua primeira pergunta? Quantos anos você levou para saber tantas coisas incríveis sobre a história? Eu agradeço por vocês acharem que eu sei tantas coisas incríveis de história, tá? É o seguinte, na realidade, eu comecei a me interessar por história muito jovem, então eu comecei a estudar aí desde a minha infância, desde antes de completar 18 anos, eu sempre me interessei por história, sempre pesquisei, sempre fui atrás de documentários, né? Nunca tive preguiça de assistir documentários, tá? Documentários da National Geographic, do Discovery, do History, documentários de produção independente, tá? De universidades ou então de professores que fizeram um documentário e depois disponibilizaram através do financiamento de faculdade. Então esse é o primeiro contexto. Quando eu comecei a ficar mais velhinho, tá? Eu comecei a buscar literatura a respeito dos assuntos. E eu sou apaixonado, tá? Por civilizações antigas como a egípcia, a mesopotâmica e as mesoamericanas e pré-colombianas, e fui atrás de saber dessas informações, né? Num período em que a gente tinha muito pouco acesso às fontes. Hoje em dia, nós temos a internet liberada para todo esse contexto. Inclusive, o nosso projeto Protagonismo Jovem faz parte de um projeto novíssimo chamado LIDAR, né? Que nós vamos depois colocar diante aí essas questões. Tá bom? Beleza? Sim. Na segunda pessoa que vai fazer a pergunta aqui, ó lá. Enzo, meu querido, qual é a sua pergunta para o professor Vanderlei? Como o ser humano eles conheceram? Como o quê? Como os seres humanos conheceram os elementos da natureza? Como os seres humanos conheceram os elementos da natureza, né? É uma pergunta assim, como o ser humano buscou a sua evolução, tá? Isso faz parte de um contexto da disciplina da história, onde o ser humano, ele era um primata, tá? Com um pouco mais de conhecimento, de condição intelectual para se desenvolver. Quando ele foi obrigado a andar de forma bípede, tá? Por diversos motivos ali na África Central, ele passou a buscar mais tipos de alimentos. E ele passou a ser, além de coletor, tá, de alimentos, ou seja, tem alguma coisa lá para coletar e comer, ele passou também a ser carniceiro. Ser carniceiro é comer carne de animais mortos por outros animais predadores. Com isso ele começou a ingerir proteína, tá? E conforme os séculos foram passando, o desenvolvimento do seu cérebro também foi ocorrendo. E isso permitiu a ele ter capacidade intelectual para entender que a pedra lascada poderia ser utilizada como uma ferramenta, proporcionando-lhe um melhor acesso à alimentação, que foi uma das situações que colocou, no caso do ser humano, né, melhores condições intelectuais, e assim ele foi descobrindo os elementos da natureza que poderiam ser úteis. O fogo, por exemplo, quando o ser humano pré-histórico domina o fogo, ele praticamente chega ao ápice da sua intelectualidade na época pré-histórica, entendeu? Beleza? Muito bom! Agora, nova pergunta, vamos lá. Maria Soler, qual a sua pergunta? Quando surgiu o meu interesse por arqueologia? É isso? Muito bem. Meu interesse por arqueologia surgiu quando eu me deparei com os grandes monumentos da antiguidade e não havia explicação para aquela construção no período da história da humanidade, onde não havia praticamente tecnologia desenvolvida. Então, quando isso aconteceu, eu era muito jovem, tá?
por volta aí, vamos lá, de 15, né, a 25 anos, eu tive muito interesse, né? E entendi que é o seguinte: não existe possibilidade de descobrir se a gente não exercer, né, o conhecimento através da arqueologia, ok? E nosso projeto de protagonismo jovem está diretamente ligado a esse contexto, como buscar o conhecimento através da arqueologia, tá bom? Muito bem? Muito bom. Agora, fazer a nossa nova pergunta. Nosso querido amigo Kelvin. Kelvin, qual é a sua pergunta? Como o arqueológico consegue achar os corpos dos Como o arqueologista consegue achar o quê? Os corpos dos humanos. Os corpos dos humanos, os túmulos. Então, é todo um trabalho complexo, tá? Descobre-se que ali existe um sítio arqueológico. E através desse sítio arqueológico você vai começando a fazer escavações. E os vestígios que vão sendo encontrados definem que ali é uma tumba, que ali é um local onde existe uma pessoa da antiguidade, né, ou da pré-história, né, sepultada. Então é através da identificação de um sítio arqueológico, uma área onde existia movimentação de seres humanos, não importa o período da história, e com as escavações você consegue descobrir aí se existe ali uma tumba, né, uma pessoa que foi sepultada e assim por diante. Tá bom? Beleza? Maravilha! Agora, nossa aluna Melissa. Melissa, qual a sua dúvida? Qual a sua pergunta? Qual a sua curiosidade? Quando que eu me aprofundei na história? Então, num determinado momento da minha vida, e isso eu posso dizer que no ano de 2014, eu decidi mudar de profissão, tá? Eu decidi que era o momento de eu me realizar profissionalmente, tá? Mas com uma satisfação pessoal. E aí eu passei a fazer o curso de licenciatura em História, tá? Em 3 anos eu me formei em História. No último ano de História eu já estava fazendo a História e uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior, que é um conteúdo que te dá a qualificação para poder praticar a docência, ou seja, o ato de dar aula para o Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior, tá? Então, nesse momento que eu me envolvi diretamente nesse modelo, né, de metodologia de história, eu também me aprofundei ainda mais no conceito de história. E aí nunca mais não parei de estudar, continuo estudando, tá? E é uma dica que eu dou para todos vocês: não existe possibilidade de parar de estudar, tá bom? Ok? Beleza? Então, próxima pergunta, Giovana. Giovana, meu anjo, qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta? Quanto tempo demora para se formar em história? Quanto tempo se demora para se formar em História? Tá? Em História, licenciatura em História, que é a formação do professor de História, depende da universidade, da faculdade. Tem cursos de 3 anos e curso de 4 anos, tá? Em História, é mais ou menos esse tempo que você leva na faculdade para poder estudar. Mas vamos contar desde o ensino básico 2. Então, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Depois ensino médio. 1º ano, 2º ano, 3º ano. Ok? Aí depois vamos colocar o mínimo, mais 3 anos de faculdade. 10 anos, a partir do 6º ano. Ok? Você tem que cumprir toda a trilha, né, de estudos da formação básica e depois do ensino superior. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Agora, aqui, voltando para cá, Vitória, meu anjo. Qual é a sua pergunta para o professor Vanderlei? Por que tem que ter professor de história? Por que tem que ter professor de história? Poxa, porque senão não ganha meu rico salarinho, né? Mas não é bem assim, tá? Por que tem que ter professor de história?
eu acho que é importante ter um profissional que traga para vocês o conteúdo histórico de uma forma que vocês tenham algo para comparar em relação do passado e presente, para poder tomar decisões no presente e no futuro, né? Se você não tiver uma informação histórica, como que você vai comparar o que é legal, o que não é legal, se você não tem nada para comparar? Entendeu? Dessa forma você consegue diminuir os erros do futuro, tá bom? Beleza? Essa que é a ideia. Agora, o Pedro Porfírio. Qual a sua pergunta, meu querido? Como significa a idade de um item arqueológico? Como é que se identifica o quê? A idade de um item arqueológico. De um item arqueológico, tá? Existem algumas formas, tá? A primeira e a mais simples é identificar no item arqueológico algum vestígio que identifique a época que ele foi produzido. Se não tiver nenhum vestígio, nós temos aí a identificação química, que é conhecida como identificação por carbono 14. Ele consegue colocar uma faixa de tempo aonde esse item arqueológico vai estar inserido. Tá bom? Beleza? Agora, como é que sou mesmo? Raíssa. Deixa eu virar aqui para Raíssa. Raíssa, vem um pouquinho mais para cá, Raíssa, senão a gente não enxerga você. Isso. Raíssa, qual é a sua pergunta? Você pretende ir para algum lugar para explorar igual nos documentários? Se sim, qual? Se eu pretendo, em algum momento da minha vida, ir para algum sítio arqueológico, fazer pesquisas, escavações, é essa a pergunta? Então, eu tenho 54 anos de idade, tá? Então, os sítios arqueológicos, normalmente, eles são de difícil acesso. Para a minha idade, eu não tenho, assim, uma pretensão de fazer escavações. Se eu tivesse, nesse momento, na faixa etária de 20 a 30 anos de idade, e tivesse me formado em História, em Arqueologia, com certeza eu iria praticar arqueologia na América Central, né? Menos porque, no nosso contexto do nosso projeto de protagonismo juvenil, nós temos lá o projeto LAIDAR, né? Que está desvendando centenas de novos sítios arqueológicos que nunca foram descobertos. Então a demanda para o arqueólogo é muito grande. Quem se formar em arqueologia nos próximos 10 anos já está com o emprego garantido, tá bom? Então eu particularmente tenho intenção de visitar sítios arqueológicos, mas trabalhar, fazer escavações, aí eu já estou fora da faixa etária e eu acho que eles nem me aceitariam, tá bom? Beleza? Muito bom. Agora, Maria Navarro, qual é a sua pergunta, meu anjo? Quanto tempo leva para se formar em arqueologia? Quanto tempo leva-se para formar em arqueologia? Tá? O curso de arqueologia, acredito que leva pelo menos 5 anos para se formar. Tá? Ele é composto de vários temas e eu acredito que demora 5 anos e esse curso ele só é ministrado na Universidade de São Paulo. Em São Paulo, eu acho que talvez em Campinas também. Mas ele é muito requisitado e são pouquíssimos lugares que te fornecem essa qualificação, ok? Beleza? Jennifer, meu anjo, bem alto, qual é a sua pergunta? O que a gente pode estudar tanto na história? O que a gente pode estudar tanto na história? A gente pode se especializar em diversos temas, né, dentro da história. Você pode se especializar na história paleontológica, que está relacionada com todos os seres vivos desde o início da formação do nosso planeta. Você pode se especializar em arqueologia, que é exclusivamente o estudo das sociedades humanas, tá? Do homem. Você pode se especializar em história política, ou seja,
como o desenvolvimento político e social, né, das sociedades humanas se desenvolveram. E você pode se formar por dentro da história, né, na história social, né? Por exemplo, a história política, social e econômica do Brasil, né? Então tem bastante gente hoje se formando na história do Brasil, como o Brasil se transformou numa nação. Porque a história básica é o seguinte, né? Pedro Álvares Cabral chegou aqui e falou: terra à vista! Pronto, descobriu o Brasil. Aí depois passou, aconteceu um problema, né? Que Napoleão estava invadindo toda a Europa, a família real portuguesa veio para o Brasil e o Brasil se tornou o Reino Unido. Aí passou, o rei de Portugal voltou para Portugal, mas ficou aqui Dom Pedro I, que não gostou do que os portugueses estavam querendo transformar o Brasil novamente numa colônia e falou: independência ou morte! Não é? Aí depois disso, e alguns anos depois, e Dom Pedro já era o nosso primeiro imperador, ele teve que voltar para a Europa para ajudar a filha, Dona Maria, né? Contra o irmão mais velho dele, Miguel, que usurpou o trono dela, deixando aqui Dom Pedro II. Dom Pedro II teve mais de 40 anos de reinado, até que acontece a proclamação da República. Dom Pedro II é colocado no barco e vai embora para a Europa e começa a República no Brasil. É isso, basicamente, que é colocado para vocês. Mas e a história, né, do modelo escravagista brasileiro? Quais foram os movimentos que ocorreram no Brasil, né, contra a escravização, né, de elementos vindos da África, ou seja, os pan-africanos, né? Quais foram os modelos de aglomeração urbana, né, formada por esses ex-escravizados, né, e alforriados, né? Eles montaram, por exemplo, núcleos, né, urbanos, né, chamados de quilombos, né, que tem uma história gigantesca. Então existem muitos contextos e ramos da história para a gente poder se especializar, ok? Beleza? Maravilha! Quem que não perguntou ainda? Última pergunta então. Pedro, a última pergunta. Chegamos na última pergunta. Pedro, passa a última pergunta. Por que temos que estudar história? Porque temos que estudar história. Uma pergunta, digo, se não é a mais importante, é uma das mais importantes. Como eu tinha comentado com a Vitória, Pedro, a história, né, das sociedades humanas é de extrema importância para nós que ainda não a conhecemos. Por quê? Vamos supor que você nasceu agora e de repente olhou para tudo, acabou de nascer, olhou para todo lado e não tinha mais ninguém. Você não tem uma experiência que alguém te falou nada. Como é que você vai aprender a andar? Ninguém tem ali para te ensinar, para te mostrar, para servir como exemplo. Estou andando com os dois pés. Se você não tem um exemplo, você vai começar a engatinhar e vai ficar engatinhando para o resto da sua vida. Porque você não tem um parâmetro, alguém que te fale, olha, ou alguém te mostre, é assim que a gente anda, ok? Então, como que você sabe que um modelo imperialista, né, um modelo social e político, modelo social, político e econômico, né, ele não é tão bom quanto a república, se você não tem um exemplo de um modelo social, político e econômico imperialista? Olha, aconteceu isso nos modelos, né, monárquicos. Olha, aconteceu isso nos modelos ditatoriais. Olha, aconteceu isso nos modelos socialistas. Olha, aconteceu isso nos modelos mercantilistas. Então, com essa base de informação histórica, você molda, né, no presente algo muito melhor para o futuro. Entendeu, Pedro? Então essa é a importância de nós sabermos da história. Beleza, pessoal? Então a gente verificou que não adianta a gente ter muitas perguntas, mas o importante é ter um grupo de um conjunto de perguntas que, bem respondidas, nos traz um bom conhecimento. Ok? Todo mundo achou legal? Eu adorei! Parabéns para vocês! Parabéns para vocês!